Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de segunda-feira, 19 de junho, a domingo, 25 de junho, semana que passou. Vamos iniciar então falando da segunda-feira, foi dia 19 de junho, dia de São Romualdo, o abade. Por onde andava, o monge de Ravenna difundia o benéfico contágio da vida solitária. Quando voltou a Ravenna, convenceu também seu pai a fazer-se monge, São Severo. Suas peregrinações tinham um escopo bem definido, a reforma dos mosteiros e dos eremitérios, conforme o modelo dos antigos cenóbios orientais. Nasceu assim entre as densas matas alpinas, às costas do Alto Casentino, o ermo de Camaldoli, que toma o nome de terreno de certo Mádolo, que doou este lugar ao homem de Deus em busca da solidão, São Romualdo. Reformando mosteiros e fundando outros novos em Verghereto, em Lemmo, Roma, Fontebuana, Vallambrosa e em Val de Castra, perto de Fabiano, onde foi colhido pela morte a 19 de junho de 1027. Um grande santo, ajudou muito a igreja no seu período. Na terça-feira, dia 20 de junho, dia dos santos João Fischer e Tomás More, bispos e mártires. Em 1935, Pio XI, canonizando no mesmo dia esses dois santos, que sofreram a decapitação pela coragem com que defenderam a sua fé, os propôs como dois exemplos de fidelidade aos cristãos de nossa época. O Machado do Carrasco, que decepou as suas vidas em 1535, atingiu muitos outros católicos, réus por não haverem aderido ao assim chamado Atos de Supremacia, mediante o qual Henrique VIII tinha se proclamado chefe da Igreja Nacional Inglesa, porque o Papa se negara a dar-lhe o divórcio de sua primeira mulher, Catarina, para ele poder desposar Ana Bolena. Os dois santos de hoje são as duas vítimas mais ilustres das pretensões do rei. João Fischer nasceu em Beverley em 1469 e ordenado padre aos 22 anos. Foi como o amigo Tomás More, também de grande cultura. Nascido em Londres em 1477, quando jovem, Tomás queria consagrar-se totalmente a Deus, em Mosteiro Cartucho. Empreendeu, porém, a carreira legal, subindo ao ápice da notoriedade com a nomeação de chanceler da Inglaterra em 1529. Esses dois homens, esses dois santos, recusaram, então, a se submeter a lei que o rei queria impor, negando a propriedade do Papa na Inglaterra. Foram martirizados e mortos por causa disso, como muitos outros também naquele período. Na quarta-feira, 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, religioso. Aos 12 anos, após ter recebido a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, decidiu entrar para a Companhia de Jesus. Mas foram necessários mais 2 anos para vencer as resistências do pai, que o despachou para as cortes de Ferrara, Parma e Turim. Também os príncipes. Luís escreverá, mais tarde, são pó como os pobres, talvez cinzas mais fedidas. Para que sua alma se perfumasse mais das virtudes cristãs, Luís renunciou ao título e a heranças paternas e, aos 14 anos, entrou no noviciado romano na Companhia de Jesus, sob a direção de São Roberto Bellarmino. Esqueceu totalmente sua origem de nobreza e escolheu para si as incumbências mais humildes. Dedicando-se ao serviço dos doentes, sobretudo na epidemia que atingiu Roma em 1590, acabou contraindo a terrível doença, provavelmente por algum gesto de piedade. Encontrando um moribundo na estrada, carregou-o nas costas até o sanatório, aos pés de Capitólio, onde trabalhava. Morreu cedo, aos 23 anos, no dia por ele preconizado, a 21 de junho de 1591. O corpo de São Luís, patrono da juventude, repousa na igreja de Santo Inácio, em Roma. Esse santo, ao contrário do que é apresentado em certos livros, era dotado de temperamento forte. As duras penitências às quais se submeteu são sinais de determinação não comum, rumo a uma meta que se havia proposto claramente desde a primeira adolescência.
Quarta-feira, então, São Luís Gonzaga, um grande religioso. No dia 22 de junho, quinta-feira, dia de São Paulino de Nola, um bispo. Paulino era jovem de temperamento artístico. Descendia de rica família patrícia romana. Nasceu em 355 em Bordeaux, onde o pai era funcionário imperial. E favorecido na carreira política por grandes amizades locais, tornou-se cônsul, substituto e governador da Campania. Teve também a felicidade de encontrar o bispo Ambrósio de Milão e o jovem Agostinho de Hipona, pelos quais foi encaminhado para a conversão a Cristo. Recebeu o batismo aos 25 anos. No ano de 409, foi escolhido para bispo de Nola. Estavam para chegar à Itália anos de grandes tempestades. Gengerico havia passado o mar à frente dos vândalos e se apressava a saquear Roma e todas as cidades da Campânia. Paulino se revelou verdadeiro pai, preocupado com o bem espiritual e material de todos. Morreu aos 76 anos, no ano de 431, um ano depois do amigo Santo Agostinho. Na sexta-feira, 23 de junho, dia de São José Cafasso, presbítero. Nascido em Castelo Nuovo de Asti, 4 anos antes do conterrâneo João Bosco, em 1811, José Cafasso era por temperamento o oposto do apóstolo dos jovens. Reflexivo, manso, estudioso, gostava de dedicar várias horas à meditação diante do Santíssimo Sacramento, os breves períodos de férias que passava na sua cidade. Durante os anos de seminário, João Bosco, com amáveis gozações, chamava-o de Senhor Abade e o convidava-o a assistir aos inocentes espetáculos da festa do padroeiro. Os espetáculos do padre, respondia-lhe o clérigo Cafasso, são as funções religiosas. Mas os dois estavam destinados a encontrar-se e compreender-se profundamente. José Cafasso, ordenado padre aos 22 anos, frequentou o curso de teologia em Turim, na escola do teólogo Guala, de quem herdou a cátedra pouco depois, e teve como aluno João Bosco. O jovem conterrâneo pôs às duras provas a enorme paciência do mestre, quando encheu a casa onde ele era o reitor de barulhentos meninos, recolhidos de todas as partes da periferia da cidade. Quando Dom Bosco retirou a garotada, certamente não por causa de alguma indireta do santo reitor, ele a levou para morar em Valdoco. O padre José Cafasso esteve constantemente ao seu lado, também com alguma ajuda financeira, e antes de morrer deu todo aquele pouco que possuía a João Bosco e ao Catolengo. No sábado, 24 de junho, a igreja comemora a natividade de São João Batista, precursor de Nosso Senhor. Sabemos pelas palavras do anjo Gabriel que João, cujo nome significa Deus é propício, foi concebido aos 2 cônjuges em idade avançada, já vaticinado na Escritura como precursor do Messias. João encarna o caráter forte de Elias. A sua missão de fato será semelhante no espírito e no poder àquela do profeta Elias, enviado para preparar um povo perfeito para o advento do Messias. A criança que vai nascer percebe a presença de Jesus, estremecendo de alegria no ventre materno por ocasião da visita de Maria, a prima Isabel. Enviado por Deus para endireitar os caminhos do Senhor, foi santificado pela graça divina antes mesmo que seus olhos se abrissem à luz. Eis, diz Isabel, repleta do Espírito Santo, a Maria: quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Na história da redenção, João Batista está entre as personalidades mais singulares. É o último profeta e o primeiro apóstolo. Enquanto precede o Messias, ele dá testemunho. É mais que profeta, disse ainda Jesus. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Castigador da hipocrisia e da imoralidade, pagou com o martírio o rigor moral que ele não só pregava, mas punha em prática, sem ceder também diante da ameaça da morte, Grande
São João Batista. E hoje, domingo, 25 de junho, somos dois santos aí, Santos Guilherme de Vercellas e Maximino de Turim, abade e bispo. Guilherme nasceu em Vercellas em 1085, na Idade Média, de família nobre. Aos 15 anos vestiu o hábito monástico, fez peregrinações pela Europa, visitando os santuários mais famosos. Última meta da sua peregrinação devia ser a Terra Santa, mas foi dissuadido por São João de Matera, a quem havia visitado, e também porque os ladrões lhe haviam dado grande surdo. O abade Guilherme fechou os olhos à vida terrena a 24 de junho de 1142, no mosteiro de Goleto. Seu corpo foi transferido em 1807 para Montevergine. Em 1942, Pio XII declarava o padroeiro principal da Irpínia. São Máximo, bispo de Turim, que nasceu mais ou menos na metade do século IV, no Piemonte, e morreu entre 408 e 423, é considerado o fundador da Diocese de Turim, dirigida pela iniciativa de Santo Ambrósio e de Santo Eusébio de Vercellas, de quem o próprio São Maximino se declarava discípulo. Do seu grande empenho apostólico dão testemunho os numerosos sermões e homílias, escritos com um estilo claro e persuasivo, nos quais percebe-se caráter manso e benévolo, que sabe, todavia, reprovar e advertir com firmeza e às vezes com sutil ironia. Ele exorta seus fiéis, amedrontados pela aproximação do exército dos bárbaros, a empunhar as armas do jejum, da oração e da misericórdia. E aos medrosos, que se apressavam a fugir da cidade, diz: é injusto e ímpio o filho que abandona a mãe no perigo. A pátria é sempre doce mãe. Quando tratava dos temas de catequese dogmática, sua palavra iluminadora auria plenamente das páginas da Sagrada Escritura e interpretava com perfeita ortodoxia. Então, esses foram os santos deste domingo. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, e como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos e você vai se surpreender. Vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. E conosco o programa ainda continua.